Temos grandes notícias recordes sobre a prata vindas da China. Vamos falar sobre isso. Mas antes, você sabe, há muita volatilidade nos mercados neste momento. Vamos dar uma olhada numa imagem que nos fará rir e que, acredito, explica tudo o que vivemos agora. Publicaram essa imagem dizendo que esperar os mercados abrirem na segunda-feira é assim. Poderiam dizer de forma mais precisa que é assim que se espera o colapso do dólar americano com base nos dados recebidos. Mas não é só da China que estamos recebendo boas notícias sobre a prata. Também estamos ouvindo isso em nível internacional. E ontem recebemos isso do nosso amigo, o International Stacker, que trouxe uma notícia de última hora de que os Estados Unidos, e espere um pouco, agora conseguimos mostrar. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul acabaram de realizar conversas de alto nível sobre minerais críticos. A prata pode ser uma grande beneficiada. Scott Bessent se reuniu com o ministro da Economia e Finanças da Coreia do Sul para discutir minerais críticos, comércio, investimentos e inteligência artificial. Um grande lembrete do International Stacker. Os Estados Unidos oficialmente tornaram a prata um mineral crítico em dezembro de 2025. O Project Vault, que é o estoque estratégico de 12 bilhões de dólares dos Estados Unidos em ouro, prata, cobre, urânio, etc., foi recentemente aberto para traders privados e o objetivo declarado é garantir cadeias de suprimentos domésticas e reduzir a dependência da China. Agora, outra coisa importante para lembrarmos, ouvimos que na semana passada, Scott Bessent se reuniu com o Ministério das Finanças do México para falar sobre minerais críticos. Há muita especulação acontecendo agora de que o que poderemos ouvir em breve, mais cedo e não mais tarde, é sobre preços mínimos. E me desculpem pela minha voz, temos tido alergias horríveis por aqui, mas os preços mínimos podem estar chegando e podem chegar mais cedo e não mais tarde. Além disso, lembrem-se, por que a Coreia do Sul estaria tão interessada em prata? Bem, que tal porque eles são um dos maiores fabricantes de eletrônicos do mundo? E nós sabemos que a prata é fundamental, certo? Em qualquer coisa eletrônica, nada conduz eletricidade como a prata. A prata não é apenas o metal eletrônico, mas também o metal da energia do futuro, o metal duplo E, como já chamamos muitas vezes aqui no porão. Vamos dar uma olhada no velho padrão de xícara com alça depois que eu agradecer a você por se juntar a nós aqui no porão. Em nome da Suzy do andar de cima e meu, isso só é possível graças a você. Obrigado. Se você tiver a oportunidade, por favor, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Certo, Shane Maguire. Faz cerca de uma semana que não vemos isso, mas existe uma nova forma de analisar o padrão de xícara com alça. Ele diz que um ativo pode passar a maior parte de nossas vidas construindo uma formação de alta. No entanto, após um movimento impressionante de 10 meses, o ciclo de alta acabou. Sim, você está ouvindo as pessoas dizerem isso sobre a prata, certo? Ah, o ciclo de alta acabou. O ciclo de alta acabou. Espere até vermos esse gráfico de longo prazo que definitivamente nos indica que pode ser diferente. Eu acho que ainda temos anos antes da alta da prata acabar. Não desperdice essa chance. E aqui está o que ele está mostrando nesse gráfico, pessoal. Este é um gráfico de longo prazo da prata, voltando até 1970. Agora, lembrem-se, 1980, 2011. Ok, formamos uma grande xícara. E então, de 2011 até agora, formamos uma alça, que obviamente acabamos rompendo, indo muito acima de 50 dólares por onça. O que ele está destacando é que, nos últimos 50 anos, os períodos em que tivemos grandes altas na prata duraram 8 anos, certo? 8 ou 9 anos? Provavelmente sei que não sou. Obrigado, Suzy, lá de cima. Desculpem, pessoal. Novamente, aqui está a xícara, certo? Aqui está a alça de 1980 até 2011, e então nós rompemos. O que ele está apontando, você não perdeu a parte importante, é a área cinza bem ali. Essa é a alta de 8 anos. Essa é outra alta de 8 anos.
O que ele está dizendo é que devemos estar prestes a ter, eu nem consigo subir tanto na minha tela, mais uma alta de 8 anos. Quando você olha esses movimentos e observa nesse contexto essa ideia de US$ 200, US$ 300, a prata está absolutamente dentro das possibilidades. À medida que vamos avançando, o que eu acho, e no que eu definitivamente acredito, é que teremos uma década de forte suporte para o preço da prata, mas também para o preço do ouro. E o Michael Saylor, grande entusiasta do Bitcoin, alguém fez uma pesquisa inovadora comparando o Michael Saylor, que comprou todo esse Bitcoin através da empresa dele, a MicroStrategy, o que é ótimo. Eu não sou contra. Eu adoro cripto, eu adoro ouro, eu adoro prata. Eu não estou criticando, mas é muito interessante ver o que teria acontecido se ele tivesse comprado prata em vez de Bitcoin. Vamos dar uma olhada nisso. É isso mesmo. Vamos lá. Isso veio, acho que é de Weimar, se não me engano, da página da Weimar, o contrafactual da prata. Se Michael Saylor tivesse comprado prata em vez de Bitcoin, a Strategy Incorporated investiu cerca de 59 bilhões em Bitcoin em mais de 100 lotes datados desde agosto de 2020. Esta página pega cada uma desses lotes, combina com a data e recalcula a alocação em prata física pelo preço à vista vigente na época e depois atualiza esse valor para o mercado de hoje. Então, vamos lá. Ele investiu, certo? A base de comparação, né? Basicamente 59 bilhões Bitcoin, o valor disso hoje é cerca de 58 bilhões, caiu só um pouquinho, 1,4%. Se ele tivesse colocado esse dinheiro em prata, o valor líquido dos ativos hoje, mesmo com o preço atual, seria de 133 bilhões de dólares, mostrando como a prata, mas também o ouro, certo? A gente vê isso, é inacreditável. A gente olhou isso ontem, o Nasdaq cotado em ouro durante todo este século, começando no ano 2000, e o Nasdaq em ouro, na verdade, está 35% abaixo. Desculpe, 65%, enquanto em termos nominais está em alta. Então, é muito interessante o desempenho que tivemos no mercado de prata e ouro. Falando nisso, vamos lá fora dar uma olhada. Ei, olhem só, pessoal. Esse é o preço à vista do ouro e da prata ao vivo às 10h30 da manhã. Horário central no dia 20 de abril. E estamos indo melhor. Poxa, mais cedo hoje de manhã estávamos com uma queda de US$ 2 por onça na prata. Estamos encostando nos US$ 80 por onça. Ouro em 4.807, acima de 4.800. Então vamos ficar de olho nisso. Agradeço aos patrocinadores do canal que possibilitam nossas reuniões e a comunidade dos moradores do Porão. Nossos amigos da First Mint, a principal casa de moedas especializada em prata dos Estados Unidos, Las Vegas, Nevada. Você pode adquirir produtos como este. Esta é a moeda do ano do cavalo deles. Certo. Mas eles têm muito, muito mais. É literalmente a prata mais recém-produzida do mercado porque vai direto da mina. Eles pertencem à First Majestic Silver, vão para a Casa da Moeda e depois diretamente para você. Nunca passam pela Comex, nunca passam pela LBMA. E por que está verde aí na sua tela? É isso mesmo, Suzy? Espera aí, pessoal. Não sei por quê, estamos com um problema técnico. Vou falar com a Suzy lá de cima. Suzy, você está vendo o site da First Mint? Estou compartilhando a tela da First Mint. Ok, obrigado. Por algum motivo está aparecendo verde no meu monitor. Vou te falar, pessoal, isso nunca acaba. Enfim, confiram a First Mint. Eles têm ótimos preços, ótima seleção, ótimo atendimento. E todo mundo da comunidade que já experimentou ficou super satisfeito. Código de desconto especialmente para você. VAPRB, tipo Very Important Person, Ron's Basement. Brickstone Metals. Eles são a empresa canadense de exploração de metais com 4 grandes projetos, todos na América do Norte. Cobre, ouro, prata, níquel e por aí vai. E eles têm um investimento estratégico em sua empresa de uma das maiores mineradoras do mundo, a BHP, e dos nossos amigos da First Mining Gold. Eles estão avançando com 2 grandes projetos em estágio de desenvolvimento no Canadá. Springpole, em Ontário, e Duparquet, localizado em Quebec.
Agora, vamos dar uma olhada, vamos atualizar sobre a negociação em papel, a prata de faz de conta, a prata da Comex. E o cara compartilha com a gente que temos um desenvolvimento interessante. Desculpa, minha tela está realmente toda bagunçada. 336 milhões de onças de prata em papel foram negociadas na sexta-feira. A Comex teve 15 entregas. Ele diz: estranho que uma escalada da guerra resulte na queda do ouro e da prata. E se anúncios de piso de preço chegarem e quiserem preços mais baixos para liquidar os contratos em dinheiro? E o destaque aqui é que 336 milhões de onças de prata foram negociadas. Isso se aproxima de, sei lá, 40%, 38% da produção mundial de prata minerada em um ano inteiro. E eles negociaram isso em um único dia. E isso foi só na sexta-feira. Agora vamos falar sobre essa notícia enorme, realmente grande, para a prata vinda da China. Isso é impressionante. Vamos analisar isso de diferentes perspectivas e discutir o que significa para o restante do ano no mercado de prata. Mas isso é uma notícia de última hora. Vamos conferir o Financial Post, que compartilhou conosco que as importações de prata da China dispararam para um recorde devido à demanda do varejo e do setor solar, certo? A China importou uma quantidade recorde de prata. Quando foi isso? Pode perguntar, tudo bem. O maior consumidor de prata do mundo, que seria a China, importou cerca de 836 toneladas. Você pode estar se perguntando quantas onças isso representa. Vou compartilhar essa informação com você em um instante. No mês passado, que foi março, continuando uma forte sequência de importações neste ano, de acordo com dados da alfândega chinesa divulgados na segunda-feira. Isso se compara, me desculpe, a uma média sazonal de 10 anos para março de cerca de 306 toneladas. Então eles importaram 836. Tudo bem. E, em média, nos últimos 10 anos, eles só importaram 300 toneladas. Eles passaram de 300 para 800 toneladas de prata. Tem um pouco mais de dados. A demanda foi impulsionada por investidores de varejo, comprando pequenas barras de prata, uma alternativa ao ouro caro, e por fabricantes de painéis solares. Antecipando a produção antes da remoção do reembolso do imposto de exportação em 1º de abril, a indústria solar consome cerca de 1/5 do suprimento anual e está predominantemente localizada na China. Ainda assim, eles dizem que a alta taxa de importações provavelmente não vai durar. Então não devemos esperar mais outras 836 toneladas, mas pessoal, 836 toneladas, de acordo com meus cálculos, equivalem a 25 milhões de onças de prata em um mês vindas da China, certo? China e Índia estão se tornando as forças dominantes do mundo quando se trata de demanda por ouro e demanda por prata. Vamos ficar de olho nisso, mas vamos ver isso em um gráfico só para ver o quão impressionantes esses dados realmente são. Isso veio do Tavi Costa, o cara. Ele disse: que gráfico fascinante, um verdadeiro sinal dos tempos. Você não pode colocar a pasta de dente da desglobalização de volta no tubo. Certo. E aí ele agradece a Shy Girl por esse gráfico. Mas deem uma olhada nesse gráfico, pessoal. Certo. Essa linha laranja bem aqui, essa linha laranja subindo até aqui em cima, isso é março. Certo. Isso mostra o quanto a prata foi importada para a China, certo? Em cada um desses meses. E aí, cada linha colorida, você pode ver que a laranja aqui é 2026, certo? E eles têm todos os últimos 10 anos, como você pode ver, todos os últimos 10 anos estão aqui embaixo. Nunca, quero dizer, isso é loucura. Nunca passamos de tipo 500, mas no mês passado a China importou 836 toneladas de prata. Pense nisso e pense sobre isso dentro do contexto do que está acontecendo no mundo geopoliticamente com a situação de guerra. Pense no que está acontecendo no mundo com a situação fiscal. Eu não sei. O que você acha? Para mim, parece muito interessante que a China, de repente, importe essa quantidade massiva de prata, que é maior do que qualquer coisa, de acordo com aquele gráfico que vimos nos últimos 10 anos.
E o outro grande ponto importante para lembrarmos é que, no final das contas, ok, oferta e demanda vão ditar o preço final, o valor final da prata e também do ouro. Mas estamos focados na prata agora. Podemos olhar todos os gráficos do mundo, todas as coisas diferentes, todos esses fatores diferentes. Mas, no fim das contas, ok, oferta e demanda, economia básica, tudo na vida que é importante, geralmente é muito simples, e isso é muito simples. A demanda física por prata continua aumentando em um ritmo rápido, em um ritmo acelerado. Pense no lado da oferta. A oferta de prata vinda das minas de prata está, no melhor dos casos, estagnada. A maioria das pessoas que ia vender a prataria da vovó, muitos desses, com licença, espere um pouco. Muitas dessas pessoas fizeram isso no ano passado, durante o grande aumento de preço. Os dados que estamos recebendo sobre a prata são realmente absolutamente impressionantes. Ok, agora vamos falar sobre o ouro. Mas espere, tem mais. Temos um bônus de ouro com a China. Mais notícias malucas vindas da China. A primeira vem de um amigo do canal, alguém que a gente gosta muito, Oriental Ghost. Ele disse que foi no fim de semana, certo? Notícias diretamente da China. Barras de ouro físico no jd.com. Só para você saber, jd.com é o equivalente chinês da Amazon.com. É como se fosse a Amazon chinesa, certo? E elas dispararam, certo? Foram de, bem, basicamente vou dizer em dólares americanos, de 4.980 até 5.171 dólares por onça. Você tem que acreditar, certo, que os chineses e os indianos, o povo da Índia, amam seu ouro e amam sua prata. E é aqui que fica interessante, porque eu queria aprofundar um pouco mais nisso. Vocês têm perguntado muito sobre isso. Quanto ouro as famílias chinesas possuem? Bem, com base nos dados atuais de 2026 e em relatórios do setor, estima-se que a posse de ouro das famílias chinesas seja em torno de 31 mil toneladas. Isso faz dos cidadãos chineses alguns dos maiores detentores privados de ouro do mundo. Lembre-se, 31 mil toneladas é aproximadamente 4 vezes mais ouro do que os Estados Unidos supostamente possuem em Fort Knox. Logo atrás das famílias indianas, porque as famílias indianas têm ainda mais, estima-se que juntas as famílias chinesas e indianas possuam 60 mil toneladas de ouro, sendo que há apenas 220 mil toneladas de ouro no mundo. Isso daria o quê? Quase 28% do ouro do mundo nas mãos das famílias chinesas e indianas. Esta análise detalha a escala dessas posses e suas tendências. Certo, vamos descer aqui. Certo, então isso aqui é a China, 31 mil. Em um contexto global, as famílias indianas têm cerca de 35 mil, embora eu tenha visto outro dia, 39 mil. O interessante é o seguinte: as famílias dos Estados Unidos, eu não sabia disso, vêm depois da China com aproximadamente 26 mil toneladas. Então, nós americanos, enquanto nosso governo supostamente tem 8 mil toneladas, quero dizer, não estou afirmando, há especulações sobre isso. Não estou duvidando de Fort Knox, mas não seria bom se eles realmente mostrassem isso para a gente? Mas as famílias americanas têm 26 mil toneladas de ouro? Eu não fazia ideia. Fala sério, você é assim? Você fica sentado no seu porão com pilhas de ouro ao seu redor? Beleza, então entre as famílias chinesas, indianas e americanas, estamos falando de quê? Quase 90 mil toneladas, 85 mil toneladas de ouro. Isso é bem mais de um terço, provavelmente chegando perto, né, de 40%, 45% do ouro do mundo. Agora, já que estamos nesse assunto, vamos voltar para a China. Vamos fazer uma atualização. Já faz alguns dias. Eu estava na tela errada. Pronto, agora sim. Entendi. Ei, Oriental Ghost, a gente agradece a você por todos os dados que você fornece, todos nós da comunidade de acumuladores, incluindo o seu relatório diário da Bolsa de Ouro de Xangai e da Bolsa de Futuros de Xangai, onde podemos ver claramente, certo? Existe um prêmio, as pessoas na China estão. Esta é a Bolsa de Ouro de Xangai, a SGE. Esse é o mercado físico da China, certo? Você precisa ter o metal físico para negociar na China. Ouvi dizer que cerca de 99% das negociações acontecem dessa forma. A Bolsa de Ouro de Xangai trabalha com metal físico.
um pouco diferente do que temos na COMEX e na LBMA no Ocidente. Então, essa é a prata na Bolsa de Ouro de Xangai, fechando em $90 por onça. Vamos dar uma olhada rapidamente e depois voltamos para ver algo ainda mais surpreendente. Eles caíram $1, mas estavam de novo em 80. Então, basicamente, estamos vendo o preço da prata, sim, $10 mais alto. E beleza, pessoal. Beleza, legal. Obrigado. Suzy entrou na conversa e está pedindo que você dê like neste vídeo. Ao chegarmos em 200, vamos tocar o chocalho. Confia em mim, você vai querer ficar nas boas com a Suzy lá de cima. Mas, enquanto isso, enquanto você aperta o botão de like e de inscrever-se, vamos aqui para a Correlation Economics, que apontou isso. O prêmio da prata em Xangai agora está se aproximando de 14%. E isso não faz sentido? Qual é o preço à vista da prata nos Estados Unidos no Ocidente? Desculpe, o preço à vista da LBMA, cerca de 80 vezes 14%, daria sim cerca de $11 por onça. Olhe para este gráfico. Aí está de novo, certo? Eles estão pagando mais. Tudo bem. A linha azul aqui é o prêmio da prata de Xangai em porcentagem. E como você pode ver, certo, estava em torno de, você mal consegue ver porque está sendo coberto bem ali, bem em 14%. Pessoal, não há dúvidas agora. O motivo pelo qual olhamos para isso, o motivo pelo qual isso é importante, é porque analisamos as compras de ouro, o que também vai ser verdade para a prata. Olhe os dados que acabamos de receber da China sobre a prata. China, Índia e o resto da Ásia estão respondendo pela maior parte disso. Eles já possuem muito ouro e prata, não há dúvida disso, mas também são responsáveis pela maior parte das compras. Eu não tenho o gráfico. Eu mostrei isso para vocês 2 dias atrás, mas entre China, Índia e o resto da Ásia, os Estados Unidos estavam com cerca de 12 ou 14%. Eles estão comprando mais da metade do ouro e da prata do mundo. Eles estão dominando. Eu sei. O motivo pelo qual queremos prestar atenção nisso é que, se você está me acompanhando de um país ocidental como os Estados Unidos ou o Canadá, ou até mesmo da Europa Ocidental, talvez até da Austrália, apesar dos australianos comprarem muitos metais, ainda vivemos em uma bolha. Não percebemos que o mercado de ouro e prata é mundial e esses países estão dominando. Não há dúvida sobre isso. E o que é ainda mais interessante sobre tudo isso é que as economias deles também são as que mais crescem no mundo. Só na Índia, certo? Estima-se que, nos próximos 5 anos, eles terão 100 milhões de novas pessoas entrando para a classe consumidora. E o que eles gostam de fazer com o dinheiro deles? Eles adoram comprar ouro e prata. Eles não gostam de papel moeda. Eles já estão They're all yeah, teórico da conspiração do chapéu de papel alumínio, como nós. Eles aprendem isso desde o nascimento. Eles aprendem o valor do ouro e da prata. É um mercado mundial, é descentralizado, é democratizado, está em todo lugar. E quando você tem 1,4 bilhão de pessoas na China e mais 1,4 bilhão de pessoas na Índia, que vivem em economias que estão crescendo rapidamente e já compram a maior parte do ouro e da prata do mundo, certo? Isso só mostra uma coisa. Quero dizer, espero que isso esteja ficando claro para você. Para mim, está muito claro. E ainda tem mais. Você tem os Estados Unidos, certo? E nós, se você mora nos Estados Unidos, como eu, estou aqui em St. Louis, nós precificamos tudo em dólares e isso é de faz de conta, certo? Enquanto China e Índia assumem o controle, seguimos dizendo que o ouro está cotado em dólares por onça, certo? Estamos precificando isso nessa moeda de papel que está se desvalorizando rapidamente. É uma situação maluca, é literalmente de verdade algo que nunca vimos antes. Mas, meu Deus, agora tenho más notícias. Me desculpe. Eu tenho que dar algumas más notícias, mas talvez haja uma boa notícia escondida nas más notícias. E aí entram o ETF e Marion Catusa, o homem, o mito. Ele está por aí há muito tempo, da Catusa Research. Ele não fala muito no X, mas quando fala, preste atenção. Ele diz que foram 9 meses de compras.
foram embora em um só mês. Os ETFs de ouro dos Estados Unidos tiveram 9 meses consecutivos de fluxos de entrada. Por 9 meses, as pessoas estavam colocando cada vez mais dinheiro no ETF de ouro. Março eliminou tudo isso em uma única fluxo de saída recorde de 13 bilhões. Então, duas coisas. Ok, olha só. É feio. Certo. Os Estados Unidos são a linha azul neste gráfico. Ok. Aqui está março de 2026. Isso mesmo, né? Uau, lá vai ela para baixo. Esse é o dinheiro saindo do ETF de ouro nos Estados Unidos. Duas coisas que eu acho que são positivas que podemos observar nisso. Primeiro, apesar disso, o preço do ouro está indo muito bem. Não é como se esse dinheiro tivesse saído. E se isso tivesse acontecido, digamos, há 10 anos, ou tenho quase certeza que o GL, se isso tivesse ocorrido há 8 anos, teria impactado negativamente o preço do ouro. Sim, o ouro caiu em março. Sem dúvida, mas não despencou. Aqui estamos hoje com o preço do ouro a uma distância mínima, a um passo de US$ 5.000 por onça. Então, a principal conclusão é que, apesar disso, do que algumas pessoas podem dizer que foi um obstáculo para o preço do ouro, nós não despencamos. Outra coisa, como estávamos falando agora há pouco, pessoal, espera aí, vamos tirar tudo isso daí. Vamos para a China, em vermelho, certo? A China é a linha vermelha. Vocês percebem alguma coisa? Certo. Aqui está a da China, certo? Sim, eles tiveram um pequeno fluxo de saída. Ah, não, desculpa, fluxo de entrada. Isso é positivo. Eles realmente tiveram um fluxo de entrada durante março. China, certo? Quem de novo? Eu já disse isso. China, que está se tornando, junto com a Índia, o formador de preço, certo? O mecanismo de descoberta de preço para ouro e prata. Eles não despejaram ouro. Não, na verdade, eles subiram durante esse período. E a outra coisa, a terceira coisa, deixa eu ver se consigo lembrar de todas essas. Todas as mãos fracas já saíram, certo? Todas aquelas pessoas nos Estados Unidos, todas aquelas pessoas que venderam em março, aparentemente elas não entendiam ou não acreditavam de verdade na história de longo prazo por trás do ouro e da prata, certo? Essas pessoas, elas deixaram de ser como nós, que ficamos no porão, e voltaram para o rebanho do que gostamos de chamar carinhosamente de ovelhas. Certo? Eles pensam assim: ah, não, vamos comprar, vamos trocar nosso ouro e vamos pegar dólares. Bem, boa sorte para eles. Acho que eles podem se arrepender dessa decisão em algum momento em breve. Vamos conferir. Temos mais um. Ah, chegamos a 200 certo, pessoal. Sabe de uma coisa? Vou tocar a sineta em um segundo. Temos mais uma coisa grande, grande, grande para ver agora. Isso é novamente um pouco assustador. Não matem o mensageiro, mas algumas notícias realmente assustadoras sobre o que está acontecendo agora no mercado de ações dos Estados Unidos. Nosso amigo do Bar Chart diz: acabou de sair, o mercado de ações atinge o valuation mais alto da história. Porque o indicador de Warren Buffett agora saltou para 227%, superando a bolha das .com e o que levou à grande crise financeira. Uau! Só para você saber, isso se chama indicador de Warren Buffett. Ele compara o Wilshire 5000, que é, na verdade, o maior agrupamento de ações. Não acho que sejam todas small caps. Eu falei errado sobre a relação com o PIB e nós estamos em um nível mais alto do que aparentemente em qualquer outro momento da história. Prepare-se, ok? Porque as ações elas só sobem e sobem e sobem até que param de subir, ok? Meu Deus, o DBG está de volta. Ele é um veterano da turma do porão. Ele diz o auge da corrupção, Ron. A China sobe 2%, enquanto o sistema ocidental manipulado cai 2,79%, enquanto a China está chegando a US$ 91 por onça no mercado de prata. Sim, estamos vendo um prêmio sobre a prata física na China, certo? Isso dá o quê? 12, 13, 14, 15% acima do preço no Ocidente, certo? A LBMA e a COMEX, CRIMEX, como algumas pessoas chamam, estão dizendo que, com licença, o preço da prata é. Isso realmente é um monte de besteira. E, de novo, vou dizer pela terceira vez.
Lembre-se, a que preço as pessoas estão começando a prestar mais atenção? Eles estão começando a prestar mais atenção ao preço na Índia e na China, que é consistentemente muito mais alto do que o que a Comex e a LBMA dizem que é o preço. Em algum momento, essa arbitragem, e arbitragem é uma maneira sofisticada de dizer vou comprar algo mais barato, como prata no Ocidente, e enviar para a China. Quero dizer, e vender para a China? E aparentemente, quando se trata de prata, no mês passado, em março, como a China teve importações recordes de prata, havia algumas pessoas aproveitando essa oportunidade. Ei, obrigado, pessoal, pelos joinhas. Vamos tocar o velho sino, hein? Certo, os velhos 200 joinhas. Cowbell, agradeço muito vocês estarem aqui. Cara, vai ser uma jornada louca enquanto seguimos em frente com prata e ouro, mas vamos fazer isso juntos. Somos o pessoal do porão. Sabemos da história de longo prazo, vai ter ruído de curto prazo. Lembrem-se, temos a situação no Oriente Médio que, desde o início da transmissão ao vivo, pode ter mudado. Eles podem ter reaberto e fechado novamente o Estreito de Hormuz nos últimos 30 minutos. Não sabemos o que está acontecendo com as negociações de paz, se vão acontecer ou não. Achei que seria hoje, mas será amanhã. Sabe, a gente não sabe o que está acontecendo com os cessar-fogos. É realmente uma situação muito volátil e incerta. Mas, por favor, antes de tudo, que todos fiquem seguros. Não gostamos de guerra e queremos que isso acabe, mas sabemos uma coisa com certeza: a prata e o ouro, ao longo de milhares de anos, passaram por todos os tipos de situações, praticamente idênticas ao que estamos vivendo hoje. Nossos tataravós, 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 até a 90ª geração vai saber, talvez sejamos parentes, né? Eles teriam sobrevivido a qualquer coisa, com prata física e ouro físico. E o mesmo vale para hoje. Pense no que está acontecendo no mundo, todo esse barulho, tudo isso. Mas o que os dados nos dizem? O que os bancos centrais do mundo estão fazendo? Eles estão comprando ouro. Pense nisso. Certo, pessoal? Obrigado por estarem aqui, agradeço demais a vocês. Tenham um ótimo resto de dia e até mais. E sim, eu vejo vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.